Olá, povo de Deus! A passagem do Evangelho hoje nos chama a uma fé profunda e inabalável, ancorada na revelação divina e disposta a abraçar a cruz como caminho para a ressurreição e a vida eterna. Vamos ao Evangelho do dia. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu irei construir minha igreja, e as portas do inferno não irão derrotá-la. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus, então, ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Torne-se você também um evangelizador, se inscrevendo, comentando e deixando seu like. Isso aumenta o alcance do nosso canal. Quem é Jesus? A passagem de Mateus nos leva a um momento crucial na vida de Jesus e seus discípulos, onde ele se dirige a Cesareia de Filipe, uma área distante dos centros religiosos tradicionais de Jerusalém. Ali, Jesus começa com uma pergunta que parece simples, mas que possui profundidade teológica. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? As respostas dos discípulos refletem a diversidade de opiniões da época: João Batista, Elias, Jeremias ou algum dos profetas. Essas respostas indicam que muitos viam Jesus como uma figura profética significativa, mas ainda não compreendiam sua verdadeira identidade. A questão se torna mais pessoal e direta quando Jesus pergunta: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, em um momento de profunda revelação espiritual, declara: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Esta confissão é um ponto de virada, pois Pedro reconhece Jesus não apenas como um profeta, mas como o Cristo prometido, o Salvador divino. A resposta de Jesus a Pedro é tanto uma confirmação quanto uma bênção. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Aqui, Jesus destaca que a verdadeira compreensão de sua identidade é um dom divino, uma revelação que vem diretamente de Deus. Jesus, então, faz uma declaração poderosa e fundacional: Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Com essas palavras, Jesus não apenas renomeia Simão como Pedro, que significa pedra, mas também estabelece a fundação espiritual e estrutural da igreja. A imagem das chaves do reino dos céus, dadas a Pedro,
simboliza autoridade e responsabilidade espiritual. O ato de ligar e desligar representa o poder de tomar decisões que terão repercussões eternas, tanto na terra quanto no céu. No entanto, logo após essa afirmação exaltante, Jesus começa a preparar seus discípulos para a realidade dolorosa de sua missão. Ele revela que deve ir a Jerusalém, sofrer, ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Esta previsão da paixão é difícil de aceitar, especialmente para Pedro, que, tomado por um sentimento de proteção e desespero, tenta repreender Jesus. Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. A resposta de Jesus é imediata e severa. Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. No entanto, logo após essa afirmação exaltante, Jesus começa a preparar seus discípulos para a realidade dolorosa de sua missão. Ele revela que deve ir a Jerusalém, sofrer, ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Esta previsão da paixão é difícil de aceitar, especialmente para Pedro, que, tomado por um sentimento de proteção e desespero, tenta repreender Jesus. Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. A resposta de Jesus é imediata e severa. Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. A paz de Cristo e o amor de Maria, tia Alessandra. E aí, povo de Deus? Gostaram do Evangelho de hoje? Não esqueçam de se inscrever, curtir e comentar. Isso ajuda muito no crescimento do nosso canal. Beijos da tia Alessandra.